Fala comigo, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo ótimo. Quem tá aqui comigo hoje é o Daniel. Oi, Daniel, tudo jóia? Pra quê? Pra gente continuar falando sobre o nosso tema central, misturas, as misturas do nosso dia a dia. Mas hoje a gente vai aprender quais são os métodos que a gente utiliza para separar essas misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. Então vem comigo que a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre esse tema. Essa aula é dedicada então ao 6º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade, a de selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e homogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais, como por exemplo, a produção do sal, isso, aquele sal de cozinha que vocês utilizam, o nosso NaCl, né? Essa produção de sal, você sabe, você tem noção de onde, como que surge esse sal? Como que ele é produzido? Então, na aula de hoje nós vamos aprender como é feito o processo de dessalinização, ou seja, a separação, né, da água, do mar, do sal. Como que é formado então? Nós também vamos ver como que ocorre o processo de destilação do petróleo, entre outros métodos de separação de misturas. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Vou questionar para vocês. Vocês sabem, né, se todas as misturas são separáveis? Como que se separa essas misturas? Como que a gente consegue, por exemplo, separar os diferentes derivados do petróleo? Você já ouviu falar disso? O petróleo, esse que dá origem aos combustíveis, né, como a gasolina, o óleo diesel, que são utilizados para a locomoção dos diferentes meios de veículos, como ônibus, carros, vans. Então, esses automóveis utilizam, né, derivados de petróleo. Mas você já parou para pensar como que o petróleo é separado? Como que ele é produzido? Nessa aula nós vamos entender um pouco mais, então, sobre isso. Como que a gente separa, então, essas diferentes misturas que nós temos, né, no nosso dia a dia. Então, para começar, o que é o processo de separação? No que consiste separar essas misturas? É um processo no qual a gente separa duas ou mais substâncias diferentes, né? Um processo que depende de diferentes aspectos. Primeiro deles, o tipo da mistura, se ela é homogênea, o que é uma mistura homogênea? Vamos relembrar aqui? Se você não assistiu a nossa aula anterior, que fala sobre mistura e principalmente destacando o que é uma mistura homogênea e heterogênea, corre no YouTube, está lá salvo, Misturas do Dia a Dia 1. Nela vocês vão encontrar todos os conceitos e exemplos sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Mas só para a gente poder relembrar e para ficar um pouco mais fácil, para entender o processo de separação, mistura homogênea é aquela que a gente consegue visualizar somente uma única fase. Exemplo, vou pegar aqui um copo de água. Essa água aqui, a gente visualmente só vê uma fase. O que isso significa? Não tem divisão. Eu sei que aqui dentro dessa água tem outros compostos, como por exemplo potássio, ferro, mas eu consigo enxergá-los? Não. Então, isso aqui é uma mistura homogênea, eu só vejo uma única fase. Olha só, uma única fase visualmente falando. Agora, na mistura heterogênea, eu vejo duas fases. Quando a gente coloca, por exemplo, óleo sobre essa água aqui, o óleo vai ficar na parte superficial do copo, enquanto que a água, que é um pouco mais densa, vai ficar abaixo. Ou seja, eu vou conseguir ver duas fases distintas nesse material. Então, a mistura homogênea, eu consigo ver somente uma única fase. Na mistura heterogênea, eu consigo visualizar duas fases distintas nessa substância. Deu para entender? Então, vamos lá. Continuando aqui. O segundo item, né, quando eu falo de processo de separação, que eu preciso ter em mente, que eu preciso entender, é a natureza dos elementos químicos que formam essas substâncias. Se são elementos mais voláteis ou menos voláteis, com pontos de ebulição diferentes, lembrando, né, a densidade, como eu falei para vocês, a água,
é mais densa, por exemplo, que o óleo. A densidade é uma propriedade física da matéria, uma propriedade específica da matéria, na qual a gente consegue identificar aquele elemento. Então, a densidade da água é diferente da densidade de outros materiais. A gente consegue separar esse material por meio, por exemplo, da densidade. Ou então, por meio do ponto de ebulição diferente entre substâncias, né? No processo, por exemplo, de fabricação da cachaça, do uísque, a gente tem pontos de ebulição diferentes e aí no processo de destilação a gente consegue separar esses compostos. Aqui, então, o nosso terceiro e último, né? Como eu falei, densidade, a temperatura, né? Que vai envolver também o diferente ponto de ebulição, fusão, a solubilidade dos elementos, se eles são ou não são solúveis na água. Por exemplo, o sal. Se eu pego aquela água que eu mostrei para vocês aqui agora e coloco o sal dentro dela e diluo, vou mexer ali, dependendo da quantidade de sal que eu colocar, vai solubilizar. A água vai dissolver esse sal. Mas se eu for enchendo e saturar aquela solução, vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais diluir aquele sal dentro daquela água e aí vai formar o que era antes uma mistura homogênea, ela passa a ser então uma mistura heterogênea. Eu vou ver duas fases, eu vou ver o sal e a água. Então depende muito da concentração, da quantidade de elementos que eu estou colocando ali dentro daquela água. E aí eu faço outra pergunta para vocês. Eu coloquei o sal na água, misturei, diluí. É possível separar? Eu consigo retirar o sal que eu coloquei dentro dessa água, ou o açúcar, ou outro composto que eu tenha solubilizado em água? A resposta é sim. Eu realmente consigo separar o sal, o açúcar da água, né? Existem diferentes processos que a gente vai ver agora detalhadamente para enxergar e conseguir separar esses compostos. Então vamos lá. Começando aqui pelo processo de destilação simples. No processo de destilação simples, a gente utiliza essa metodologia para separar os líquidos dos sólidos. É um processo, gente, realizado em laboratório. Então, a gente tem todo um equipamento preparado para que ocorra o processo de destilação. Como que é feito? Nós vamos ter, né, um balão no qual o líquido com o sólido vai ser inserido, uma fonte quente na qual Deixa eu pegar a caneta aqui para poder ir mostrando para vocês. Então, eu tenho o balão, que é esse aqui, com o líquido, com o material dentro. Eu tenho uma fonte que vai aquecer esse balão. Essa fonte, né, pode ser o bico de Bunsen que a gente utiliza, né, o fogo, pode ser uma chapa metálica que esquenta, parecendo com uma chapa do ferro, aquele ferro de passar. Então, nós temos diferentes meios de aquecimento desse material. E é claro, né, de acordo com o tipo de material que eu estou separando aqui dentro. Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com um material explosivo, eu jamais vou poder usar aqui para aquecer chama, né? Eu tenho que manter um controle da temperatura, mas eu não posso usar a combustão como um fator para aquecer esse material, porque corre o risco de explodir. Então, para cada material, essa fonte quente vai variar. Então, no balão, esse material é aquecido, separa-se, né, o líquido que está aqui, vamos supor que a água que está aqui, ela vai evaporar, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Ao evaporar, ela passa aqui, ó, por um compartimento, que é esse que está aqui na imagem de número 4, que irá então condensar, ou seja, ocorre o resfriamento. Ela era líquida, passou para o estado de gás e ao passar no condensador, ela resfria e volta aqui, ó, para o estado líquido novamente. Então, quando ocorre isso, eu consigo separar o que está sólido aqui, ó, essas bolinhas brancas que agora eu estou riscando de vermelho. O que está sólido aqui vai ficar
nesse balão e a água que estava aqui dentro vai ser então passada para o recipiente aqui de número 5 e volta, né, separando o que é líquido do que é sólido, ok? Continuando aqui, nós temos outro processo de destilação que é chamado de destilação fracionada. O que isso difere da destilação anterior? No processo de destilação simples, eu separo líquido de sólido, né? Por exemplo, se eu quiser separar a água do açúcar que eu coloquei, eu consigo fazer pela destilação simples. Já na destilação fracionada, nós separamos líquido de líquido. Como que isso é possível? Às vezes nós temos líquidos com pontos de ebulição muito próximos. Então, ela vai evaporar com um ponto muito próximo uma da outra. Então, no processo de destilação fracionado, é feito em frações. Eu consigo separar pontos diferentes de ebulição, mesmo que sejam próximos e com volatilidade alta, eu ainda assim consigo separar. Esse processo aqui é utilizado, por exemplo, no processo de destilação, né, de separação dos derivados do petróleo, né, na qual nós temos pontos de ebulição muito próximos. O processo é muito parecido com o de destilação simples, a diferença é que na hora que está fazendo o resfriamento aqui do líquido, né, eu tenho um balão, eu tenho uma fonte térmica que vai aquecer o líquido. Esse líquido vai passar, né, por um processo de vaporização, ele esquenta, aquece, passa-se do estado líquido para o estado de vapor, entra na seção do condensador, na qual vai ocorrer o resfriamento desse material e ele volta para o estado líquido. Por ter diferentes pontos de ebulição, eu consigo então separar, porque cada material que eu coloco aqui dentro, com a fonte térmica, eu consigo separar então, de acordo com as temperaturas que vai ser o ponto de ebulição de cada material, eu separo. Então, eu retiro aqui o primeiro material. Aí já vem o próximo ponto de ebulição, eu já separei o primeiro, eu retiro esse material, coloco outro recipiente e separo o segundo. E por aí vai de forma fracionada. Então, diferentemente da destilação simples, na qual eu separo o sólido do líquido, na fracionada eu consigo separar líquidos de líquidos, ok? Vamos dar sequência aqui então. Bom, processo de vaporização, né? Parecido até com o processo que ocorre lá na destilação, onde o líquido é passado para o estado de vapor. Isso aqui, ó, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, aqui nós temos a formação do sal, né? A produção do sal. Sim, esse sal que você utiliza aí na sua casa. Esse sal, gente, é produzido, né, com pequenas piscinas que são feitas, né, na região de alto mar. Então, nós temos as salinas que irão fazer piscinas. Essas piscinas vão, com o tempo, a água que está, né, a água do mar vai evaporar, ou seja, vai passar pelo processo de vaporização e o que restou é o sal que a gente utiliza, né, o NaCl na cozinha. Na verdade, a gente introduz, né, o sódio aí, o iodo nesse sal de cozinha. Então, nós temos o processo de vaporização, que é utilizado para separar sólido, que no caso aqui vai ser o sal, né, os cristais de sal, do líquido, que vai ser então a água. Ou seja, é possível sim a gente retirar o sal da água do mar no processo de dessalinização, através da vaporização. É uma técnica de separação de misturas. Outra utilizada, né, todos os dias praticamente nas casas de todas as pessoas. Centrifugação. Esse método aqui, gente, utiliza-se a densidade do material. O que que significa? Vai pelo peso, né? Pela densidade que aquele material apresenta. A força da centrífuga, o equipamento vai girar,
ele gira, né, em uma rotação muito alta e faz com que o material seja separado por meio de densidade. No laboratório, a gente consegue separar, por exemplo, quando a gente coloca o sangue para poder centrifugar, a gente separa aquilo que é sólido, né, as células, principalmente as células vermelhas. Aí a gente tem uma segunda camadinha, que é as células brancas, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, é utilizado, né, o tempo todo em laboratórios para a gente conseguir separar diferentes misturas. O sangue que às vezes a gente olha, né, e acha que é uma mistura homogênea, mas na verdade é uma mistura heterogênea, porque quando você não precisa nem fazer esse processo de centrifugação não, se você deixar o sangue decantando, né, que é quando você deixa ele descansar, né, numa superfície, a parte sólida tende a descer e a líquida fica ali na forma superficial, ok? Outro processo que eu tenho certeza que vocês veem o tempo todo na casa de vocês. Filtração. Sabe aquele cheirinho de café de manhã, né? Que os pais de vocês costumam às vezes fazer, ou vocês mesmos. Então, esse processo é chamado de filtração, na qual nós conseguimos separar misturas sólidas insolúveis, ou seja, ela não é solúvel na água. Se você mistura, né, o café ali na água, você não consegue ter a solubilização total do pó de café na água, vai ter a separação. E aí, quando você filtra, quando você passa no coador, seja ele de papel, seja ele de pano, você separa a parte insolúvel, que é aquele pó do café, da parte líquida. Então, ele vai pegar ali o aroma, ele vai pegar o sabor e vai passar a parte líquida para baixo, né? Então, esse é um processo chamado de filtração, muito utilizado também no nosso dia a dia. Terceiro processo, terceiro não, já estamos no quarto ou no quinto aqui, tô ficando doida. Peneiração. Na peneiração, levigação ou ventilação, nós conseguimos separar sólidos de sólidos. Esse processo, gente, utiliza-se muitas vezes peneira, às vezes você utiliza a peneira e ainda vai lançando ela para cima, para que você consiga separar por meio da ventilação, então o vento, né? Algumas pessoas ainda utilizam vai soprando aquele material para separar o material sólido do sólido. Exemplo clássico, quando você quer fazer uma canjica doce, que você vai colocar amendoim, você torra o amendoim e aí vai tirar aquela casquinha. O que você vai fazer para separar a casquinha do grão? Você vai peneirando, vai levantando a peneira e muitas vezes soprando para você retirar a casca do grão. Então é outro processo que a gente utiliza todos os dias em casa. Todos os dias não, né? Depende da sua atividade diária aí. Outro processo, catação. Sabe quando você vai fazer feijão? Você cata o feijão, principalmente quando a gente compra, né, o feijão orgânico, que às vezes vem do interior. Eu, por exemplo, tenho a sorte de ter, né, uma família que tem agricultura familiar, a gente consegue plantar e colher o feijão. Então, o nosso feijão a gente cata ali, separa os melhores grãos, as pedrinhas que às vezes são colhidas junto. Então, no processo de catação, é a catação manual mesmo. A gente consegue separar os melhores grãos dos que a gente não quer utilizar ou de alguma pedrinha, alguma coisa que fica junto desse material. Bom, vamos ver então se a gente conseguiu aprender tudo o que eu falei aqui, todos os processos de separação de misturas. Vamos aplicar então o nosso conhecimento. Coloquei aqui duas colunas para vocês relacionarem, né? Processos de filtração, decantação, separação magnética, ventilação, destilação e levigação. Então, aqui no processo de separação de limalhas de ferro na areia, qual é a técnica que eu vou utilizar para poder separar esse material? Tá aqui, ó, letra C, separação magnética. Limalha de ferro é um material que quando eu utilizo, por exemplo, um ímã, eu consigo separar. Então, a primeira coluna aqui, a gente coloca letra C, separação magnética. Ouro na barra e ouro no barro e na areia. Qual que é o processo de separação desse material? Eu utilizo aqui, no caso,
o processo de levigação. Então, letra F. Amendoim torrado e suas cascas, eu falei dele, né? Foi um exemplo que eu utilizei na aula. Processo de ventilação. Letra D. Água com açúcar, também utilizei esse exemplo na aula de hoje, no processo de destilação. Destilação simples, ok? Então, a letra E. Pó de café na água, processo de filtração. Lembra lá do coador? Letra A. E água com areia, o único que faltou aqui pra gente é a letra B. A água vai então decantar. Letra B. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Os métodos de separação de mistura. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui no Tira Dúvidas, que nós teremos o maior prazer de responder para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau!